Gente, se prepara aí porque o vídeo vai ser longo. Eu diria mesmo que o vídeo vai ser bem longo. A Cristiane Melos, que é uma grande incentivadora do canal, Cristiane, muito obrigado por tudo, né? Ela me fez um desafio: 20 maiores filmes de todos os tempos. Eu não gravei antes porque eu estava envolvido com esse projeto da Vale Tudo, né? Que flopou, inclusive. Grande erro que eu cometi aqui nesse canal e, portanto, eu não pude fazer antes. Mas vou fazer agora. Cristiane, demorou, mas não falhou. Não falhará, né? E só que, Cristiane, é o seguinte: eu não vou falar dos 20 filmes ou maiores filmes de todos os tempos, né? Eu vou falar dos 20 maiores filmes que eu vi. E vou falar mais 5 brasileiros também, tá? Então vou falar dos 20 maiores filmes que eu vi e vou falar de 5 maiores filmes brasileiros que eu vi, tá? Então eu vou criar uma ordem cronológica aqui, né? É, não é, por exemplo, como jogador de futebol. Eu gosto muito de futebol, você sabe, né, Cristiane? Mas, por exemplo, jogador de futebol, o jogador que eu não vi, eu tenho que confiar quem me falou sobre ele. Eu não vi o Pelé jogar, mas eu confio com o que o pessoal me falou sobre o Pelé e por isso eu acho o maior jogador de todos os tempos, né? Aqui não, aqui eu posso ir lá e ver o filme, então eu vou falar efetivamente de filmes que eu vi e aí eu tenho como ter uma base maior, né? Então vamos lá. 20º lugar, Laços de Ternura, com a Shirley MacLaine e a Deborah Winger, né? Conta a história de uma mãe e de uma filha. A mãe é extremamente cuidadosa com a filha. Quando a filha cresce, ela tem um câncer e ela vem a óbito, né? Mas a mãe tentou fazer tudo que podia, né? Grande atuação tanto da Shirley MacLaine como da Deborah Winger, né? A Shirley MacLaine ganhou o Oscar de melhor atriz, né? Mas eu acho que quem deveria ganhar era a Deborah Winger, né? Atuação espetacular. E ainda tem o Jack Nicholson, né? Que, se eu não me engano, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né? 19º lugar, A Procura da Felicidade, né? Com Will Smith, né? Fala de um cara que se separou, ele tem que cuidar do filho, ele está passando por perrengues, ele recebe a oportunidade de ter um treinamento lá na Bolsa de Valores, né, de Nova York, se eu não me engano, ou é São Francisco? E aí, gente, esclarece para mim, né? É, e ele abraça aquela oportunidade, ele faz aquele curso com todas as dificuldades que ele tem, e isso é uma história real. Então, A Procura da Felicidade é uma atuação espetacular do Will Smith. Não é a melhor atuação do Will Smith, mas é o melhor filme que eu vi com o Will Smith, é uma história real, repito. 18º lugar, O Poderoso Chefão 3, né? Que é muito bom, muito embora não seja do nível dos dois primeiros Poderosos Chefões, mas ele é muito bom. Ele fala de uma temática verdadeira também, a obra é de ficção, mas a temática é real, né? Que são as relações da máfia com o Vaticano. Mostra o Michael Corleone querendo sair do negócio, mas sempre que ele quer sair, puxam ele de novo, né? É, tem cenas espetaculares do filme, aquela cena no final do cardeal caindo lá de cima, né? Tem a cena que o Michael Corleone está diabético, ele tem hipoglicemia, e ele precisa beber um suco de laranja. Olha, que filme espetacular, né? Grande atuação do Andy Garcia também, né? Então, O Poderoso Chefão 13 é o 18º. 17º, não podia faltar o Tarantino, né? Então, Pulp Fiction, Tempos de Violência, é um filme absolutamente impactante e tem a marca Tarantino, né? Ele mostra, ao contrário do que as pessoas pensam, que o Tarantino é violento, não, o Tarantino ridiculariza a violência. Ele mostra quão patética é a violência. Então, é um filme de comédia, mas se você parar para pensar, é um filme de drama, né? Uma atuação excelente do John Travolta, da Uma Thurman e do Samuel L. Jackson, dentre outros. Bruce Willis também, tá? 16. Forrest Gump, que foi exatamente na mesma época, né? Mostra a história de um sujeito que nasceu com idiotia, mas apesar de ter nascido com idiotia, ele passou por aventuras inimagináveis, né?
O filme, definido por um ex-amigo meu, ele é chapliniano, né? Então, o que te faz rir também te faz pensar, né? E é um filme lindo, 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 com uma atuação de gala do Tom Hanks, né? Que inclusive ganhou o Oscar de melhor ator. 15º, Beleza Americana. Beleza Americana, gente, é uma ironia, né? Porque o filme mostra como a sociedade norte-americana é feia, é podre, né? Todo mundo querendo mostrar o que não é, a começar pelo protagonista, que é o Kevin Spacey, seu nome Spacey, né? Que depois foi envolvido em escândalos sexuais. Se eu não me engano, ele ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme. O filme ganhou o melhor filme, o Oscar de melhor filme, né? Casado com a Annette Bening, né? A lindíssima Annette Bening, né? Que traía ele, também tinha um discurso todo moralista. Tinha uma líder de torcidas que fazia de conta que tinha uma vida sexual vasta, mas na verdade era virgem. Tinha um vizinho hipócrita, né? Conservador, bolsonarista, né? Ou trumpista, como vocês quiserem, né? Que no fim se via que ele era outra coisa. O filme é absolutamente genial. Então, em 15º lugar aqui, Beleza Americana. 14º, né? Tempo de Despertar. Tempo de Despertar conta a história do Oliver Sacks, né? Um médico neurologista psiquiatra que desenvolve um tratamento para pegar pessoas com disritmia mental, né? Que são idiotas, na verdade, e melhorá-los, né? E aí ele encontra o Leonard, para quem ele dá o tratamento. O Leonard é nada mais nada menos do que o Robert De Niro, né? O Dr. Sachs, né? É o Robin Williams, né? Os dois com uma atuação maravilhosa, mas o Robert De Niro merecia ganhar o Oscar e não ganhou, né? Mas que filme, que filme, que filme, também é uma história baseada em fatos reais, né? 13º, A Vida é Bela. Roberto Benigni na veia, né? Um italiano judeu que se apaixona por uma moça, né? E ele sempre cumprimenta ela de uma forma muito romântica, né? Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Eles se casam, têm um filho, só que por ele ser judeu, os nazistas vão lá e capturam ele e o filho, e ele tem que fazer de conta para o filho que o que está acontecendo é uma competição para ganhar um tanque de guerra, né? Filme de extrema sensibilidade, eu fico até arrepiado de lembrar. Né? Então, 13º, A Vida é Bela. 12º, A Cor Púrpura, do Steven Spielberg. Eu fico mais arrepiado ainda, né? Duas irmãs negras são separadas quando eram novas por um pai autoritário, né? E aí uma das negras, vivida pela Whoopi Goldberg, né? Ela tem um marido autoritário também como pai, que é o Demi Glover, né? E as duas irmãs se perderam, e uma fica buscando a outra, né? Uma no meio da opressão e a outra sabe-se lá onde Deus dará, né? Cenas marcantes do filme, como por exemplo, quando a irmã perdida aparece cantando um gospel, aí invade a igreja cantando um gospel, né? Cenas marcantes também da Oprah Winfrey, né? Trabalhando como atriz, né? E aquele final, a cena das duas se encontrando e elas brincando de bater as mãos, como elas faziam quando crianças, é de emocionar os mais empernidos corações, né? 11º, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Olha o Robin Williams, que alguns tinham coragem de dizer que era canastrão de novo, né? Uma escola tradicional, ela contrata um professor de literatura. Esse professor é um ex-aluno da escola, mas que tem uma atitude muito visionária, muito humanista, né? Muito ligada ao sentimento, enquanto a escola era rígida de valores, né? E mostra como é que alguns alunos se encantaram com isso, né? Outros alunos nem tanto, e mostra toda a trajetória dos alunos com seu novo professor, né? Não percam. 10º lugar, Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood, né? É o faroeste dos faroestes, né? Eu não vi, por exemplo, Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, né? Mas dos que eu vi, é Os Imperdoáveis, né? Um xerife aposentado, vivido pelo Clint Eastwood, ele está lá vivendo a sua aposentadoria, mas ele é chamado para deter um bandidão interpretado pelo Gene Hackman, né? E esse confronto é
maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A dupla Clint Eastwood e Gene Hackman, sempre, 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 né? E o final do filme é poderoso, né? O bandidão é capturado pelo xerife, né? E ele diz: mas eu sou um bandido maravilhoso, né? Eu não mereço morrer assim. Faz o maior drama, né? Aí, todo frio, o ex-xerife diz assim: merecer não tem nada a ver com isso. E mata o sujeito. Sensacional. 10º lugar, Os Imperdoáveis, né? 9º lugar, Era Uma Vez na América, de Sérgio Leone. Ele conta a história de alguns mafiosos que desde novos são amigos, né? Como eles crescem na vida, só que um deles ele se torna muito rico, milionário, interpretado pelo James Woods, né? Enquanto o outro, que era o cérebro de tudo, interpretado pelo Robert De Niro, ele tem um futuro sombrio, né? Acontece o pior com ele. E aí ele vem pedir ajuda do milionário do James Woods, né? Então, o filme tem uma cena final maravilhosa que mostra que o personagem do Robert De Niro, quando pôde sacanear o James Woods, também o fez, né? Não perca, Era Uma Vez na América, né? 8º, Blade Runner, o Caçador de Androides, né? Que filme sensacional. O filme é de 1982, estamos numa futurística Los Angeles em 2019. Lá quem manda são os japoneses, né? E você tem uma cidade suja, perdida e tudo. E nesse contexto é que alguns replicantes, né? Replicantes são androides que vêm de uma colônia, portanto eles executam trabalhos para as pessoas de carne e osso, né? Meio inteligência artificial, inclusive, né? Eles vêm e dizem: ó, nós somos mortais, nós queremos temos morte programada, nós queremos ter morte natural como vocês, né? E aí eles correm atrás disso, né? Eles matam o cientista, matam o dono da ideia, e o Harrison Ford é o caçador dos androides para tentar acabar com aquilo. Uma atuação do Rutger Hauer absolutamente sensível, maravilhosa. O Harrison Ford também está muito bem. Além de tudo, o filme tem mulheres belíssimas como a Chan Yong e a Daryl Hannah, né? E o final do filme, né? As frases do Rutger Hauer, né? E ele dizendo: hora de morrer, é um negócio incrível, 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 né? Então, 8º lugar, Blade Runner, o Caçador de Androides, né? 7º lugar, gente, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, ele conta a amizade entre o garoto Salvatore, o Totó, e o Alfredo, que é o projetor de uma sala de cinema numa pequena cidade da Itália. Mostra como essa amizade evolui ao longo do tempo, os desafios que ela passa, tem cenas absolutamente antológicas. Por exemplo, a cena do menino Totó mandando o Alfredo tomar Você Sabem Onde é maravilhosa, é linda, né? E também como ele conquista, quando ele é mais adolescente, a menina que ele quer, mas infelizmente a coisa não continua. Ele indo para Roma porque ele quer estudar para ser cineasta, e o Alfredo dizendo: me prometa que você não vai voltar. Sensacional, filme absolutamente sensacional. Então o meu 7º lugar é Cinema Paradiso. 6º lugar, História com Fundamentação Real outra vez, A Lista de Schindler, né? De Steven Spielberg, né? Oscar Schindler, ele é um produtor de panelas aliado dos alemães que ocupam os judeus e usam os judeus como mão de obra barata. Porém, ele percebe o sofrimento daquele povo e, a partir de uma lista, ele vai tentar e consegue salvar o máximo de pessoas que ele pode. Que filmaço, que filmaço. A cena final do Liam Neeson, né, que é o Oscar Schindler, né? O filme também conta com Ben Kingsley, né, que é o contador do Oscar Schindler, né? Mas a cena final dele chorando de forma copiosa, dizendo que podia ter salvado mais gente, é um negócio imperdível, imperdível, imperdível. Então, em 6º lugar, A Lista de Schindler, né? 5º lugar, Ben-Hur, né? O épico de 1959, que ganhou 11 Oscars, né? Melhor filme, melhor ator para o Charlton Heston e assim por diante, né? Que filmaço, filmaço.
Judá Ben-Hur vive na Judéia, né, no que seria Palestina ou Israel hoje, nunca se sabe, né? E ele é um escravo, mas ele cresceu junto com o Robano, que é o tribuno Messala, né? O Messala vai para Roma, mas ele volta, então eles se abraçam, ficam emocionados, mas logo em seguida Ben-Hur e Messala se tornarão rivais e essa história é contada com inclusive Jesus Cristo participando da história de forma emocionante, né? E uma luta de vigas no final que é um negócio imperdível, 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 né? Não viu? Vá ver Ben-Hur agora, agora, agora. Este é o meu quinto colocado. Quarto colocado, Cidadão Kane, né? Cidadão Kane, interpretado e redigido pelo Orson Welles, né? Fala sobre o Kane, que é o magnata da comunicação, e os desafios que ele tem ao longo do tempo, né? As dificuldades, né? As ambições, os horrores, os medos, né? Que filme, que filme, que filme é esse, né? Duas cenas me marcaram muito. Ele lá com a primeira esposa, à medida que os anos vão passando, a maneira deles tomarem café juntos fica completamente diferente. Um vai tendo rotina em relação ao outro, né? Sugestão de música, gente. A história de Lily Brown, né? Do Chico Buarque de Holanda. Gênio, gênio, gênio. Mas voltando ao filme, então tem essa cena. E no final do filme tem a cena dele já agonizando, ele pedindo Rosebud, 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 né? E sabe o que era Rosebud? Desculpa dar spoiler, né? Era a marca do carrinho de trenó que ele andava na neve quando ele era criança, né? Aquele homem poderoso e midiático, ele tinha saudades da infância assim, né? Como Rosebud é desvendada, é uma das coisas mais geniais da história do cinema. Quarto lugar, Cidadão Kane. Terceiro lugar, Um Estranho no Ninho, né? Que é um filme em que um sujeito que está preso, ele se faz de louco porque ele quer ser internado no manicômio, ele acha que a vida dele vai ser mais fácil no manicômio do que na prisão, só que não. E aí o filme mostra que não. E vai se perceber que ele não é o único estranho no ninho, há vários estranhos no ninho ali, inclusive um mocinho que é amigo dele que não deveria estar ali, mas está. Olha, gente, que filmaço. Tem também uma enfermeira autoritária, né, que quer botar ordem naquilo e que é uma ditadora, uma potencial ditadora, né? Ganhou apenas os 5 Oscars principais, né? Oscar de melhor filme, melhor diretor para Milos Forman, né? Melhor ator para Jack Nicholson, melhor atriz para Lois Fletcher, né? E melhor roteiro adaptado. Então, isso por si só fala pelo filme. Terceiro colocado, Um Estranho no Ninho. Segundo colocado, né? O Poderoso Chefão 2, né? O Poderoso Chefão 2 é uma obra-prima. Ele tem um conceito absolutamente genial, né? Que é, enquanto se está falando da gestão do Michael Corleone à frente da família Corleone, né? Substituto do Vito Corleone, que era o Marlon Brando do primeiro, né? Ele vai mostrando o que o Michael faz, inclusive matar seu irmão Fredo, né? Vai mostrando em flashback também a ascensão do primeiro Corleone, o Vito Corleone, desde a Itália, a chegada nos Estados Unidos e dos Estados Unidos, né? Atuação maravilhosa como Michael Corleone do Al Pacino e maravilhosa também do Robert De Niro como o Vitor Corleone jovem, né? Que inclusive rendeu ao Robert De Niro seu primeiro Oscar, né? O Oscar de melhor ator coadjuvante. Então, segundo lugar, o Poderoso Chefão 2, né? E o Poderoso Chefão 1, gente, é o primeiro dessa lista, o primeiro colocado. Ele tá cheio de cenas clássicas, né? É a história lá de uma família mafiosa que é procurada por um turco, né? O turco propõe, né, que eles comecem a vender drogas, porque ele é um fabricante de drogas, haveria uma parceria, ele fabrica e fornece, e a família Corleone revende. Só que aí o Vitor Corleone não aceita, né? E com isso ele sofre um atentado. E toda essa cena vai criando a história do Michael Corleone, que não era envolvido nos negócios da família, querendo vingar o atentado do Vitor Corleone. E aí, gente, você tem várias cenas clássicas. Tem a cena do cavalo, né?
tem a cena da primeira esposa do Michael Corleone, o carro explodindo, tem a cena do Michael matando o turco. Olha, gente, sensacional, sensacional, sensacional. A obra-prima das obras-primas, né? Então, gente, essa é a minha lista dos 20 filmes estrangeiros, tá? Eu vou falar sobre os 5 melhores filmes brasileiros que eu vi também, né? Então, em quinto lugar, Tropa de Elite 1, né? Com Wagner Moura em atuação esplêndida, né? Que teve muito impacto na época, pela linguagem, pela metodologia, pela questão social. Muito bom. Quarto lugar, o segundo Tropa de Elite, o Tropa de Elite 2, né? Novamente com Wagner Moura, né? No papel central, em que mostra já uma nova realidade, né? E a nova realidade, gente, é a milícia. É a milícia, né? Terceiro lugar, Cidade de Deus, que é antológico, né? Mostra como Cidade de Deus foi se tornando uma comunidade com muitos problemas, uma história real também, meio real e meio ficção, mas baseada em fatos reais, né? Então tem cenas maravilhosas. O trocador de ônibus lá do Seu Jorge, né? O garoto, quando cresceu e se tornou o líder, né? O Leandro Firmino, ainda garoto, né? Dadinho é o caralho, o meu nome é Zé Pequeno, porra. Bem ao gosto dos filmes brasileiros, cheios de palavrões, recheados de palavrões, mas a história é sensacional. Segundo lugar, recente, Ainda Estou Aqui, né? Que fala da história da Eunice Paiva lutando para ser reconhecida como, a partir do sumiço do Marcelo Rubens Paiva, ex-deputado federal, né? Ela luta para ser reconhecida pela ditadura que matou o cara, e o filme tem um enredo maravilhoso e uma atuação impecável da Fernanda Torres, que inclusive ganhou merecidamente o Globo de Ouro, né? E do Selton Mello também, a atuação espetacular do Selton Mello, né? Aquela menina, Valentina Redgrave, né? Além de ser linda, também atua muito bem, né? Tem outros atores, né, de ponta que fazem participações especiais, né? Até a Marjorie este ano participa no final. Que filme, né? E primeiro lugar entre os brasileiros, Bye Bye Brasil, né? Com o José Wilker, maravilhoso, né? Cacá Diegues, né? Cacá Diegues na veia. José Wilker, né? A lindíssima Beth Faria. O Fábio Júnior, que para mim é melhor como ator do que como cantor, né? A Zaira Zambelli, estupenda e linda, né? A história de um Brasil que o Brasil desconhece, né? Há 45 anos atrás, mas esse Brasil ainda é desconhecido, né? E com música de nada mais, nada menos do que Chico Buarque, de Holanda. Gênio, gênio, gênio. Então tá aí, Cristiane. Desculpa, gente, se eu me estendi, mas eu falei sobre os 20 maiores filmes que eu vi na minha vida, né? E sobre os 5 maiores filmes brasileiros que, de quebra, eu vi na minha vida também. Tá aí o resumo. Gente, concorda, discorda? Deixa aí nos comentários, por gentileza. Like nesse vídeo, eu acho que merece. Compartilhe o vídeo, eu acho que merece. E, sobretudo, se inscreva nesse canal, tá? E obrigado a todos, a todas e a todos.